Temas de hoje sobre nós, sobre o que nós queremos para o nosso futuro, né? Às vezes estamos buscando talvez um casamento bem-sucedido, talvez nós estamos buscando talvez uma iniciativa de solteiro, de começar um namoro, e nesse meio tempo de começar um namoro é uma fase muito difícil, porque é difícil sim a gente encontrar uma pessoa certa. Esse dia eu estava vendo sobre um pregador muito bom, muito influente hoje na nossa geração, que falou o seguinte: o que é mais importante para você? E ele falou: importante é casar bem. Então essa palavra sobre o casar bem, ela é fundamental, e isso gera um pouco de peso em muitos de nós, sabe? Eu lembro que a gente, quando casou também, eu e Tainá, a gente namorou um mês. Minha mãe teve que operar, fazer uma cirurgia no dente, minha mãe quase morreu, foi um negócio meio louco, meio que de repente. E aí ela teve que mudar de cidade, uma cidade distante. Eu estava terminando meu último ano no colégio. E, cara, tinha um mês de namorando com o Tainá. E eu falei, cara, eu não posso largar o estudo agora, senão vai atrasar tudo. Aí Bento me chamou, cara, mora aqui com a gente, sei mais o quê. E a gente foi morar junto, e automaticamente, morando junto, já comecei a casar, sem saber, né? Me meteu uma, hein? E a gente começou a morar junto. Eu falei, cara, então agora a gente já está casado, eu assumi a responsabilidade, e através disso também eu pude conhecer Jesus também, né? Então eu também não conhecia, Tainá já conhecia, Bento, então já era uma família que já tinha esse berço. Então foi muito bom para mim. Pego o testemunho do Estélio, que também serviu muito para mim, de que às vezes, cara, às vezes a gente espera tanto, às vezes a gente escolhe demais, que é perigoso, sabe? Às vezes a pessoa certa está ali no teu lado, mano. E aí a gente fica naquele: será que é a pessoa certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é o tempo certo? Será que eu estou vivendo? Será que essa pessoa é a pessoa certa? Cara, se queimou no teu coração, sabe? Não tem muito descomplicar, sabe? A gente precisa descomplicar a questão ali sobre relacionamento, sabe? Então eu trouxe alguns princípios sobre um casamento bem-sucedido, né? Todos nós estamos buscando isso. Quem está buscando também um casamento bem-sucedido aí, gente? Ou é só eu? Amém, gente. Metade da igreja levantou a mão, glória a Deus. Gente, então eu trouxe aqui 4 pilares assim que eu costumo ver, tipo, de como buscar um casamento bem-sucedido em Deus, primeiramente, né? Em Efésios 2, 21 e 22 vai dizer: nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada do Deus no Espírito. Então nele nós somos edificados, estamos sendo edificados para ser bem ajustado e para ser bem-sucedido. Então o primeiro princípio de um casamento, de tudo que a gente faz na vida, o primeiro princípio é nele, estar nele. Então, se a gente está nele, cara, as coisas vão cooperar para o nosso bem, sabe? Por mais que às vezes, eu acabei de me converter, talvez por mais que às vezes eu ainda não sou da igreja, talvez eu nem conheça Cristo, mas eu estou tomando um passo de fé, crendo que o Senhor está no negócio, Ele vai me abençoar, cara, Deus vai fazer. Deus vai nos ajustar, vai ser bem ajustado, nós seremos bem ajustados para um crescimento nele. Então, o primeiro ponto sobre a chave que eu acho que é fundamental para a gente ter um relacionamento bem sucedido é amar o Senhor. O primeiro ponto, sabe? Isso é importante porque eu não era da igreja, né? Minha mãe, eu ia, mas eu não tinha muita vivência com a igreja. E a Tainá era da igreja. Então, eu lembro de uma noite que eu estava estragado, né? Eu já estava virando o dia, já de manhã, estragado, mal. E eu saí da noite, eu falei: Senhor, mude a minha vida, eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa vida, acordar mal, ressaca, eu não quero mais esse mundo para mim, acabou, não quero mais. Me coloca uma pessoa legal, uma mulher que me honre, que me respeite, que eu vou respeitá-la, e eu vou ser fiel. E aí, cara, já acho que na mesma semana eu já comecei a conversar com o Tainá, e pronto, explodiu. Porque eu estava com o coração aberto de que Deus ia trazer uma pessoa. E que Deus ia colocar uma pessoa. Então eu tinha muita fé nisso. E por isso que quando a gente se encontrou, as coisas foi fluindo. E depois de um mês a gente já estava morando junto.
E depois de 3 anos veio a Luísa e tudo foi crescendo, a gente foi sendo moldado, né? Não foi uma lindeza, não foi um casamento, não foi uma parada meio purpurinada, não foi uma coisa meio que, ai, que lindo, mas foi algo que na raça e na abraçada larga mesmo, de que vai dar certo e precisa dar certo. Por quê? Porque nós estamos sendo edificados nele. E a partir daí eu comecei a ir para a igreja e conheci o amor de Cristo e conheci o papel do homem, e ela conhecendo o papel da mulher também, porque Cristo amou. Sabe, Deus manda um mandamento para a gente, amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Então, cara, isso aí é importante. O que Cristo fez pela sua igreja? Ele morreu por mim e por você. Cristo morreu pela igreja. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, ame e honre a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Sabe, então eu preciso amá-la e honrá-la também. E ao mesmo tempo ela precisa ter esse papel comigo também, sabe? Para ser algo que seja uma troca, né? E aí você conhece uma pessoa igual a Tainá, ela é uma pessoa que conhecia, amava o Senhor, mas eu era uma pessoa que não conhecia o Senhor, e como é que faz isso? E aí a gente pega sobre os princípios, sabe? Como é que é a criação dessa pessoa, os pais. Eu lembro que Tainá, ela falava muito, uma coisa que despertou muito nela foi, as minhas roupas eram muito cheirosinhas de sabão em pó, né, e ela gostava que minha mãe lavava, eu era bem cuidado, né, já amaciante, né, eu era bem cuidado ali pela minha mãe, então isso, ela olhou e viu o cuidado que eu tinha, o respeito que eu tinha com a minha mãe, então isso chamou a atenção dela, por quê? Porque isso é princípio. Então, ao momento que a gente honra os nossos pais, ao momento que a gente obedece e escuta os ensinamentos dos nossos pais, cara, isso é princípio para a nossa vida, sabe? Então, às vezes você está se relacionando com alguém que não conhece Cristo, assim como o Gabi também estava relacionando com o Estélio que não conhecia Cristo, mas ela viu o quê? O princípio. Ah, ele é o neto da avó, ali, ele é o neto da dona Neima. É Neima? Dema? Ah, tá. Pô, só faltou um R para falar Neymar. Mas, então, sobre princípios, sabe? E a partir daí, o pai dela também confiou. Ah, minha filha, 2 meses namorando, vai lá à casa então, seja feita a sua vontade. E aí, automaticamente, olha a loucura, gente. Imagina eu sendo pai desses dois, gente. Eu ia infartar. Eu já ia perder totalmente o cabelo. Sabe, 2 meses, depois de 4 meses, morando lá no sul, sozinho, com pouco recurso. Sabe, aquele cuidado, mas a natureza anseia pela manifestação dos seus filhos. Então, automaticamente, quando nós nos manifestamos em passo de fé, cara, tudo vai cooperar para o nosso bem, tudo vai romper. Não vai ser algo que a gente vai entrar num barco cheio de grana, cheio de dinheiro e vai ser tudo lindo, mas vai ser algo que vai construir um caráter formado em nós através de Cristo. Vai ser algo que Deus vai construir, vai edificar um santuário para uma morada dele. Né? Falando bem rápido, que já são 10:10, meu Deus. O segundo ponto que eu acho que é top também é confiar mais na razão do que na emoção. Sabe, então, às vezes quando a gente entra num relacionamento, ou então às vezes quando a gente vê algo, a gente entra com muita emoção, sabe? E, cara, é complicado. Precisamos olhar ponto por ponto e ter a razão, e ser sóbrios, né? A palavra diz que o Paulo fala a Timóteo, né? Que reaviva o dom que eu pus pela imposição das minhas mãos sobre você. Dom de amor, de poder e de moderação, de equilíbrio. Sabe? Então, precisamos ser equilibrados, precisamos ser sóbrios nas nossas escolhas, seja no nosso relacionamento, em tudo, gente. Precisamos ser equilibrados, precisamos ser guiados e até em um relacionamento com o Senhor, num relacionamento de razão e não pela emoção. Num relacionamento com o Pai, sendo um relacionamento verdadeiro, algo que, Pai, é permanente, não vai ser uma emoção. Sabe, eu não vou queimar essa noite, eu vou queimar todos os dias, porque eu decidi queimar todos os dias por Senhor, para você. Então, esse é um ponto que precisamos analisar muito, e a partir daí nós teremos uma assertiva bem maior, quando a gente começa a olhar pela razão,
por que eu estou me relacionando, por que eu vou me relacionar com essa pessoa. Assim como a Manu trouxe também sobre os pontos de ser solteiro. Será que isso é bom? Será que eu estou preparada? Será que sabe, é ter esse filtro sobre a razão e a emoção. Sabe, será que é só carência do meu coração, mas é algo que o Senhor está querendo montar em minha vida, estruturar na minha vida? E a terceira parte já falei também. E a quarta parte seria: não idolatre a aparência física, mas sim precisamos observar a beleza interior. Sabe? Às vezes a gente se agarra muito em beleza, sabe? Na aparência física, e isso é idolatria. Então isso é perigoso também. Às vezes nós nos relacionamos para alguém por ser muito bonito ou por ser muito charmoso, mas às vezes o interior não é legal. Às vezes é um interior que não corresponde com aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Às vezes é um interior que não bate com os princípios que nós temos de vida, com princípios que Cristo determinou para nós. Por às vezes a gente querer achar que o nosso casamento, uma pessoa que eu quero viver para a minha vida toda, tem que ser uma modelo. Tem que ser algo muito lindo, tem que ser algo sabe? Ser o meu troféu aonde eu passar. Então isso é perigoso. E a gente acaba selecionando e nunca acha. E de repente a gente está com uma pessoa ali, onde talvez a gente vai ficar um ano sentando no chão, um ano sem guarda-roupa, mas vai estar ali do nosso lado, vai estar ali dividindo um X salada, boladão, cheio de maionese, babando a barba toda, mas vai estar contigo alegre, feliz. Por quê? Porque ela está junto contigo nas batalhas e nas vitórias também. E aí, cara, Deus vai se agradar e vai prosperar esse casamento. E aí, aonde você sentava no chão, Deus vai botar um retrato ali boladão, macião, para você ver uma Netflix bolada. Não, Estélio? É o papo, mano. Essa é a visão, sabe? Porque a palavra diz: seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, o que é o pouco? O que é o muito para você, gente? Meu Deus, vamos lá. O que é o muito e o pouco? Sabe? O muito para mim é Cristo. O muito para mim é Cristo. O muito para mim é eu ver minhas filhas hoje estudando a palavra de Deus, ensinando e conhecendo os versículos. Sabe, o muito para mim hoje é ver o meu relacionamento com a minha esposa sendo um relacionamento, sabe, onde cada um honre ao outro. O muito para mim hoje, gente, é eu estar em um lugar onde eu sou honrado, sabe, e eu honrar também. Eu honrar a liderança dela sobre as nossas filhas, honrar os conselhos que ela me dá sobre vida, sobre trabalho, sobre ministério, sabe? Quantas vezes eu cheguei com crise gigantesca em casa, e estou falando isso já há pouco tempo, e vem com uma palavra, sabe, como, meu Deus, cara, aquela palavra de Deus que vem, parece um anjo descendo sobre a boca dela e falando. Falei, amor, meu Deus, eu precisava dessa palavra. Aí pronto, ia dormir. Sabe, então isso para mim hoje é o muito. O muito hoje, para mim, se completa em sobre o casar bem, assim como esse pastor ele falou. Sabe, o que é mais importante hoje na vida é o casar bem. Porque o casar bem, ele vai te fazer prosperar muito mais. Tem aquela frase, né, de marqueteiro lá brabo: antes de um homem de sucesso ter uma esposa de valor, né? Então é sobre isso, sabe, onde atrás de um homem de sucesso há alguém do teu lado que vai compartilhar coisas boas e coisas ruins. Pois estamos aqui, gente, o mundo hoje deturpa muito sobre o casamento, falando que casamento meu Deus, é ruim. A gente escuta muitas piadas sobre casamento, sobre, não, vamos viver solteiro mesmo, solteiro eu estou bem, não sei mais o que. Cara, o mundo hoje, ele traz o casamento como um peso, mas eu entendo que tudo que Deus faz, ele é bom. É bom ou não é, gente? A criação de Deus é boa ou não é? Gente, olha... A Deus, tudo que Ele faz é bom. Então, se Deus fez o homem e depois falou, é bom que não ande só, vou criar uma mulher para auxiliar. É bom, porque o casamento é bom. Então, eu não posso me contentar com um relacionamento mais ou menos, porque o meu casamento tem que ser bom, porque tudo que Deus faz é bom. É ou não é, gente? Então, para finalizar, senão vai virar uma vigília top, não que eu sou contra, que se quiser estamos aí. Mas uma palavra para nós, gente, para nós jovens de 70, 80 anos.
Nós jovens, calvo e careca. Uma palavra para nós. Está lá em 1 Timóteo 4,12. Que ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, para nós que somos jovens, precisamos ser fiéis. Precisamos... Deus tem falado muito sobre a conduta. Sabe, a conduta sobre o meu trabalho. Né? Ultimamente, o pessoal do meu trabalho todinho está vindo aqui para a igreja. Está sendo uma coincidência muito engraçada. E até pessoas que são amigas de pessoas que trabalham comigo estão vindo aqui na igreja. E eu vi um peso em mim sobre, cara, como é que está sendo a minha conduta no meu trabalho? Será que está sendo literalmente uma conduta da mesma pessoa que eu estou pregando aqui agora? Será que está sendo uma conduta da mesma pessoa que eu estou ministrando e falando sobre a conduta do reino? Cara, então isso vem um temor muito grande no meu coração, pois precisamos andar em amor, pureza, e precisamos andar em uma conduta para poder passar esse exemplo às pessoas. Então hoje, como jovens, assim como fala lá em 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze você por ser jovem, mas pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. O que está falando? Seja um exemplo para as pessoas que estão há muitos anos na igreja. Sabe, talvez você está na igreja agora, caminhando há pouco tempo. Então seja um exemplo para um cara que é um pastor, para um cara que é um bispo, para um cara que já está no evangelho há 30 anos. Seja um exemplo, andando em amor, em pureza, em conduta. Andando em palavras verdadeiras, em fidelidade. Sabe, andando em palavras onde não tem disse-me-disse, andando em uma linha reta, não, é isso, sabe, não ser contrariado, não ser levado por opiniões que, às vezes, está fugindo a palavra, vem, Senhor, de novo, a gente ter uma convicção de quem Deus é, sabe, a gente ter uma convicção de que, cara, o caminho que é esse, o caminho é reto, mas vamos ali também, porque todos os caminhos levam ao Senhor. Vamos fazer isso aqui porque todos os caminhos vai levar ao Senhor. Não é isso que a gente fala? Sim, todos os caminhos levarão ao Senhor para o julgamento. Todos os caminhos levarão ao Senhor naquele grande dia. Todo o caminho vai chegar. Sabe, então qual o caminho que eu estou andando hoje? Qual é o caminho que eu quero trilhar para a minha vida? Qual o caminho que eu quero seguir? Eu quero seguir a verdade. Eu quero seguir o que está escrito na Bíblia. Eu quero seguir a Bíblia que, graças a Deus, eu fui encontrado nela. E graças a Deus eu pude ter o privilégio de ser e ver a Bíblia. Gente, quantas pessoas não conhecem a Bíblia e estão sendo guiadas por um caminho de que todos os caminhos levam ao Senhor? Pode fazer isso aqui. Quantas pessoas estão sendo guiadas por outro evangelho, por outra palavra, por outra doutrina, achando que todo o caminho leva ao Senhor? Isso é forte, gente. Sabe? E graças a Deus, mano. Graças a Deus nós somos bem-aventurados porque nós conhecemos a verdade. Nós tivemos o privilégio de conhecer a Bíblia, mano. Nós tivemos o privilégio de conhecer a Bíblia do Senhor, cara, e ser guiada por ela. Quantas pessoas, eu digo assim pelo Saulo. Vamos lá na Bíblia então, Saulo, ele estava perseguindo a igreja, prendendo os discípulos, ainda atrás, perseguindo o povo de Deus, achando que estava fazendo a coisa certa. E Deus se apresenta para ele e fala: Saulo, por que você está me perseguindo? Mas quem é tu? Eu sou o Senhor Jesus. Quem você persegue? E Saulo imediatamente o que ele faz? Ele cai sobre a areia e não debate e não pergunta: mas Senhor, eu aprendi a vida toda aqui, é isso que eu tenho que fazer? Saulo não faz isso. O que ele faz? Ele fica cego, os caras que estavam com ele, os guardas que estavam junto com ele, pegaram o Saulo e guiaram ele até onde o Senhor estava guiando o Saulo para ficar. E Saulo ficou cego e ficou jejuando durante 3 dias. Não é 3 dias? Cara, então, isso é top, gente. Hoje nós temos o privilégio, hoje nós não precisamos ficar cegos para saber quem nós estamos seguindo. Hoje nós não estamos precisando cair do cavalo e para poder entender
aonde nós estamos, em que lugar nós estamos pisando. Hoje nós temos o privilégio de entender, Pai, eu entendi que quem és Tu. Eu entendi que o Senhor está sobre a minha vida. Eu entendi a Tua palavra. E agora eu vou andar em cima dela. Cara, fica muito mais leve o caminho. Agora você entende o testemunho de Saulo? Sobre achando que estava fazendo algo para Deus, na qual ele estava atrapalhando para que o reino de Deus se propagasse, o reino de Deus se manifestasse. E foi bom demais, porque quando houve perseguição, a igreja se expandiu. E a partir daí, Saulo foi um instrumento maravilhoso na mão de Deus. Mas por quê? Porque começou a andar, ou a rota começou a ir, começou a recalcular o seu GPS para a rota certa. Começou a ir, assim como a cantada do Luiz. O GPS começou, é o GPS certeiro, bom. O GPS não estava quebrado, o GPS foi guiado para onde o Senhor queria que ele fosse. Então você já pode agradecer hoje, gente, porque você hoje está sendo guiado pelo um GPS certeiro. Então hoje você pode glorificar, porque hoje você está sendo levado para um caminho onde os montes se abalarão, sabe? As colinas, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, sabe? Então, hoje a gente está sendo guiado para esse caminho. Então, eu tenho certeza, você que hoje está solteiro, você que hoje está namorando, você que está solteiro hoje, o Senhor, Ele já preparou um bom partido para você. O Senhor já preparou um bom partido, sabe, um partido que vai vincular o teu propósito com o do Senhor. Eu lembro que um dia eu estava num jejum e eu estava orando, entendendo o Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? E o Senhor veio muito forte, numa voz audível no meu ouvido, parecia que estava do meu lado. Eu nunca vou esquecer aquele dia. E Ele falou, eu te uni, você e a Taná, para esse propósito. Cara, foi uma voz tão certeira, tão top, que eu não tinha dúvida, sabe? Uma voz tão ativa, tão... Cara, que não há dúvida, uma voz de verdade, uma voz sabe, eu não tenho nem como explicar, mas falou, eu te uni para esse propósito junto com a Tainá. E a partir daí, o nosso propósito aqui na terra está sendo guiado segundo o que o Senhor tem para a nossa vida. E isso é bom. Ontem eu conversei com o pastor Carioca, 11 horas da noite, ele me mandou mensagem perguntando como é que está. Como é que está, não o Douglas líder do Jó, mas o Douglas funcionário, o Douglas pai, o Douglas esposo. Eu falei, pastor, eu estou vivendo em tempos incríveis, onde eu estou aprendendo mais do que qualquer outra coisa. E hoje eu estou vendo o propósito do Senhor sendo escrito na minha casa, sabe? Em casa hoje estamos sendo guiados segundo o propósito que o Senhor tem para minha e para a nossa família, para minhas filhas, para minha esposa. Então é sobre isso que o Senhor quer para você. Você solteiro que está procurando uma varoa de valor. Você solteira que está procurando um varão de valor. É isso que o Senhor tem para você. Mas a natureza anseia pela manifestação, pela sua manifestação. Se for necessário para dar um passo de fé, meu irmão, dá um passo de fé, querendo que o Senhor está no negócio e Ele vai te fazer prosperar. E primeiro, gente, esteja com o coração ensinável, para você ser ensinável, que vocês estão construindo uma vida. Vocês estão construindo uma vida. Eu fico vendo o Samu e a Paty ali, um casal tão lindo, novo. Esteja com o coração ensinável, porque vocês estão construindo uma vida. E nessa construção vai ver, a palavra é muito top, porque sobre a casa, sobre a rocha e a areia, as duas casas passarão por tempestades, enchentes, ventos fortes. As duas casas vai ter dias de tribulação. Mas uma vai permanecer, que é a casa que está sobre a rocha. Então, o vento forte, as enchentes, ele vai vir para todos nós. Mas o que vai permanecer é onde está a nossa casa. E sobre qual alicerce que está sobre a nossa casa, que é a pedra angular. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus.
sobre o teu namoro, sobre o teu noivado, sobre o teu casamento, ele está, a alicerce dele é a pedra angular, que é Jesus. É Jesus que vai ser o guia sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos e sobre os seus netos, gente. Amém? Você recebe essa palavra, gente? O Senhor, gente, eu falei hoje aqui ali no momento que a gente estava orando, eu falei sobre um coração aberto a ouvir o que Deus tem para falar. Um coração aberto e ouvindo o que Deus tem para falar, gente. Até um jumento vai falar com o profeta e ele vai entender, ele vai tirar um rumo. Porque um coração ensinável, um coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar, ele não vai esperar de um Billy Graham da vida, ele vai ouvir até de um jumento. Que seja um jumento aí para vocês então. Mas que o coração esteja aberto e ensinável para ouvir o que Deus tem para falar.